Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como estamos? Gente, hoje nós vamos fazer um trabalho de um dos conteúdos mais importantes da química. Hoje nós vamos abrir o conhecimento para aprender equilíbrio iônico. Vocês já ouviram falar de pH e pOH? Pronto. pH e pOH é um dos conteúdos mais presentes nas provas dos vestibulares de maneira geral, e principalmente do Enem. Né? Então hoje a gente vai aprender os princípios conceituais do equilíbrio iônico. Vale salientar que nós vamos utilizar os conceitos de equilíbrio dentro de um conteúdo já conhecido dos nossos estudos na química. Um conteúdo que você aprendeu quando você estudou lá na primeira série do ensino médio, quando você aprendeu as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. E a gente vai exatamente trabalhar o equilíbrio dentro dessa função química. Vamos aprender dentro da teoria de arrênios, o que é um ácido, o que é uma base, o que é um sal e o que é um óxido, e como é que a situação de equilíbrio vai interferir nesse processo. Como consequência, a gente mede exatamente a acidez e a basicidade das soluções através do estudo do pH e do pOH. Ok, galerinha? Então, é esse conteúdo que nós vamos estudar hoje. Equilíbrio iônico, o famoso equilíbrio ácido e base das soluções aquosas. Lembrando que toda vez que a gente estuda funções inorgânicas, nós utilizamos como referência o conceito de ácido, o conceito de arrênios para definir o que é um ácido e o que é uma base, certo? Vale salientar que, de acordo com Arrhenius, é aquela que condiciona a substância numa solução aquosa, ok? É toda aquela substância que na solução aquosa libera H+. A base, toda substância que em solução aquosa libera OH-. Né? E aí, por que estudar ácido e base na situação de equilíbrio? Porque o equilíbrio exige que os sistemas aconteçam em um sistema fechado. E no momento em que eu coloco as substâncias em solução aquosa, a própria água prende as substâncias ali dentro e aí eu considero isso como um sistema fechado. A partir daí começa a acontecer o processo de quebra das ligações, gerando íons. Tá? E a quantidade de íons gerados cria ali uma situação de equilíbrio. Uma situação em que ocorre o processo de formação de íons, como também ocorre o processo inverso da formação das moléculas. Tá? E para que a gente encaminhar o conceito de ácido e base dentro do equilíbrio, a gente vai fazer uma revisão daquilo que já aprendemos anteriormente quando estudamos as funções inorgânicas, que está associado àquele conceito de força. Força de uma substância química. É quando eu coloco ele dentro da solução aquosa e aí você vai observar o quanto daquela substância colocada vai passar a ser íons na solução. Vale salientar, ok, que existem dois tipos de substâncias, as substâncias iônicas e as substâncias covalentes. E isso é um preceito para a gente definir o quanto a gente vai gerar de íons pela presença deles na solução aquosa. Ok? Então vamos lá. Um conceito que a gente vai relembrar aqui é o conceito de dissociação iônica, pessoal. O conceito de dissociação iônica é quando eu coloco um composto iônico na água e a separação dos íons ocorre de forma total. Quer dizer, se eu boto 1000 mols de substância iônica dentro da água, todo aquele 1000 mols vai se transformar em íon de acordo com a reação que você encontra aqui. Eu coloco 1000 mols de NaCl, e eu vou gerar 1000 mols de Na+, e 1000 mols de Cl-, já que eles vão se separar totalmente. Tá? Isso é sempre para compostos iônicos. Não esqueçam disso. Beleza, pessoal? Ok? E aí a gente tem a imagem de um processo experimental que dá a nós a possibilidade de entendermos melhor como é a presença dos íons numa solução aquosa, que é através da condução de eletricidade daquela solução. O que é que vai acontecer? Eu coloco o sal dentro de uma solução que está sendo monitorada por um circuito elétrico. Eu coloco aqui o polo negativo e o polo positivo comunicado com uma lâmpada. Se houver
passagem de corrente elétrica dentro da solução, aí a lâmpada vai brilhar. Tá certo? Aí eu coloquei o sal, ó. Aí o que é que eu tenho de resultado? O NaCl, tá? Escolhi o NaCl, cloreto de sódio. E aí eu tive a produção de Na+, e Cl-. E aqui encheu de íons aqui dentro. Ficou claro, galerinha? Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma solução totalmente condutora. Totalmente condutora, tá? Ela vai ser uma solução em que eu vou ter a passagem da corrente elétrica de maneira efetiva. Porque lá eu tenho milhares e milhares de íons, né, ajudando os polos positivos e negativos a conduzir a corrente elétrica. Ok? Agora, isso não acontece quando eu coloco substância covalente. Vou colocar dentro da água agora o açúcar. O açúcar é um composto covalente, além disso, ele é uma macromolécula. Tá? E aí, pessoal, eu vou alterar a forma de visualizar isso daí. Tá? Eu, em primeiro lugar, vou chamar o processo de ionização, o conceito formação de íons a partir de compostos covalentes, tá? E dizer que, devido à baixa polaridade de compostos covalentes, a formação de íons ela não é total como ela é no composto iônico. Tá? Ela passa a ser uma formação parcial. Tá? E aí, dependendo de quem é a substância covalente, eu terei substâncias que terão um alto índice de ionização e terei substâncias que terão um baixo índice de ionização. O açúcar, por exemplo. O açúcar é um tipo de substância covalente, além disso ele é uma molécula muito grande, gerando dificuldade na formação de íons. E aí quando eu observo o experimento, pouquíssimas moléculas de açúcar geram a formação de íons. E aí essa solução não vai conduzir. Veja que a lâmpada não acendeu. Por quê? Porque dentro eu tenho apenas moléculas e não tenho íons. E se não tem íons, não vai haver a condução de corrente. Belezinha, galera? Aí o que é que eu posso fazer? Eu posso, então, criar uma grandeza que vai fazer a medida da intensidade da geração de íons a partir de um composto covalente. Essa grandeza ficou chamada de grau de ionização. Grau de ionização, olha o que é que ela determina. Determina a intensidade da ionização das moléculas dissolvidas. Como é que eu faço, então? Vamos dizer que eu coloque 1000 moléculas dentro da água. Só que dessas 1000, uma parte apenas vai ionizar. Vamos dizer que 800 ionizaram. Isso quer dizer, então, que das 1000 que eu coloquei, 800 se transformaram em íons. E apenas 200 permaneceram na forma de molécula. A condução da eletricidade depende dos íons. Aí o que é que eu vou gerar em termos de parâmetro? Se 800 moléculas se transformaram em íons de um total de 1000, isso quer dizer que 80% das moléculas ionizaram. Não é uma conta fácil de fazer? E aí eu vou ter um tipo de solução com uma quantidade de íons suficiente para conduzir a corrente elétrica. E aí, depois de vários e vários testes feitos por Arrhenius, ele chegou a um parâmetro que indica quando a solução é condutora e quando ela não é. A solução será condutora quando o grau de ionização apresentar mais do que 50% de moléculas ionizadas. Aí eu passo a chamar esse tipo de molécula de uma substância fortemente ionizável. Tá? Exemplo, o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico apresenta 62% de ionização. Então ela é considerada uma substância fortemente ionizável. Agora, já o açúcar de 1000 moléculas que eu coloco, galera, sabe quantas vão ionizar? 3 moléculas. Sabe o que significa 3 moléculas? 3 moléculas significa 0,3% do total das 1000 que foram colocadas. E aí a gente considera o açúcar uma substância fraquinha, fraquinha, fraquinha. Praticamente não conduzirá. E a lâmpada não vai acender, assim como foi demonstrado experimentalmente. Contra o experimento, nada pode ser contraprovado, vamos dizer assim. Tá certo, galerinha? Então, tudo isso vem do estudo da teoria de Arrhenius. Ok? E agora, o que é que eu faço? Sabendo dessa análise, né?
eu vou apresentar agora o conceito de ácidos e bases dentro do ponto de vista do estudo do equilíbrio. E aí vou falar agora do equilíbrio iônico dos ácidos, tá? Como é a forma de um ácido, meu povo? A forma de um ácido é, em geral, HA. O que é que ele libera em solução aquosa? Ele libera H+, e A-. Só que esse processo é um processo de ionização porque todos os ácidos eles são covalentes. E se são covalentes, tá? Eles vão gerar uma ionização parcial. E dentro do estudo dos ácidos, a gente tem que analisar quem é forte e quem é fraco. Porque isso vai influenciar diretamente, tá? Até na ação do próprio ácido. Então eu coloco aqui, né? A reação de ionização, você está vendo aqui a situação em equilíbrio por estar em solução aquosa, né? Reação reversível. Tanto o ácido ioniza, como dentro da água esses íons voltam a ser moléculas, e ele fica exatamente nessa situação dinâmica de processo direto, inverso, direto, inverso, direto, inverso, direto, inverso. E aí o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um equilíbrio no momento em que eu vou avaliar a força do ácido. Se o ácido for forte, é porque a reação vai estar mais deslocada para o lado dos íons. Vai ter mais íons do que moléculas. Se o ácido for forte, fraco, ao contrário, vai ter mais moléculas do que íons, ela vai estar mais deslocada na reação inversa. E isso a gente faz como? Medindo a constante de ionização do ácido, onde a concentração de produtos sobre a concentração de reagentes. E aí eu gero aqui o quê? Dependendo do resultado da constante, eu posso ter mais numerador do que denominador. E aí eu vou ter valores de potenciais acima de 1, como é o caso aqui do H2SO4, HCl, HBr, HClO4, todos ácidos fortes, porque a constante é maior do que 1. Tem mais numerador do que denominador. Não é fácil essa análise? É uma análise matemática muito simples, meu povo. Muito simples. Tá? E abaixo de 1, olha só, potência de 10 negativa. Ó. Ácidos fracos. Tá certo? Fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Agora, vale salientar, e ele me dá uma dica aqui, ó, que os valores de constante da ordem de 10 a menos 5 ou menor é que vão corresponder a ácidos fracos. Quer dizer, é que tem um índice de ionização muito fraquinho, muito fraquinho. E aí você tem aqui, ó, um comparativo. Quando é que um ácido é forte? Né? Ele bota aqui embaixo a equação de ionização, HA, que é a molécula cinza, na presença de água, gerando A menos H3 ou mais. Isso é um ácido forte. Olha como a lâmpada está brilhando muito. Está vendo o brilho da lâmpada? Já no ácido fraco, eu tenho muito mais moléculas HA, está aqui em cinza, do que íons A menos e H3 ou mais, do que moléculas laranjas e íons azuis. Então, como você tem mais moléculas do que íons, a lâmpada vai acender fraquinha, 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 revelando o ácido fraco que ele é. Ok? Aqui amarilho mostra a teoria e mostra a parte prática para que você tenha uma compreensão cada vez melhor. Beleza, meu povo? Tudo certo? E as bases? Como é que fica? Ah, antes das bases me lembrei. Tem os ácidos polipróticos. Os ácidos polipróticos são aqueles que têm mais um hidrogênio na molécula, tá? E aí ele pode liberar 2H+, 3H+, estequiometricamente ele vai liberar uma quantidade maior de H+. Mas aí o que é que o resultado experimental nos mostrou? Que essa ionização ela não acontece os dois de uma vez. Ela primeiro acontece um dos H+, para depois vir o outro. E olha o comparativo como é. Ó. Peguei aqui o H2CO3, que é um ácido fraco. O que é que ele faz primeiramente? Primeiro ele libera um H3O+, para depois liberar o outro H3O+, em sequência. E aí eu chamo a primeira liberação de constante da primeira ionização e a segunda de constante da segunda ionização. E aí eu comparo a potência de 10 dos dois momentos. Então, o primeiro momento ele libera com muito mais intensidade, 10 a menos 7, e o segundo momento, a segunda ionização, é muito mais fraca, 10 elevado a menos 11. Então, isso tem uma diferença incrível no processo. E aí, qual é a conclusão que a gente chega? De modo geral, quando a gente estuda a ionização, a gente só considera a primeira ionização, porque ela representa praticamente a ionização de todo o ácido. Tá certo? Ok? Então, essa é
Esse é o detalhe quando o ácido ele é poliprótico. De maneira geral, como é que nós vamos trabalhar as ionizações dos ácidos, mesmo ele sendo poliprótico? Só ioniza o primeiro hidrogênio, somente. Os demais não nos interessam a título de força de ionização, ok? Na sequência que vamos falar agora das bases, tá? Eu tenho aqui a fórmula da base, MOH, ionizando em M+, OH-, ok? Muito semelhante aos ácidos. O que é que eu tenho que analisar? A constante de ionização do equilíbrio. Aí eu chamo agora de KB. Produto sobre reagente. E aí eu terei a demonstração. Quanto maior é a constante, mais fortes são as bases. Aqui eu coloquei bases, tá? De maneira geral fracas, mas apresentei a diferença de uma constante para outra, que vai de 10 a menos 4 a 10 a menos 10. Quando eu tenho uma base metálica associada a metais da família 1A e 2A, aí a ionização é altíssima, próximo de 90%. Aí eu terei constantes de valores acima de 1, isso é claro, tá? E aí você tem aí uma base forte com uma base fraca, tá bom? Veja que aqui eu usei MOH para representar metais, aí a base ela é lotada de íons M+, OH-, está aqui. Já quando eu encontro as bases mais fracas, aí eu consigo ter uma bolinha cinza que representa a base, ó. E aí ele está em maior participação, a base é considerada fraca, tá? E aí você vê a lâmpada bem acesa na base forte, a lâmpada fraquinha na base fraca. Alguma dúvida, pessoal? É muito simples. É analisar a força agora pela constante de equilíbrio. Simples assim. Nada mais do que isso. Ok? Aí na sequência, a gente vai aqui acrescentar um conceito a mais de ácido e base, tá? Que é o que a gente chama de conceito moderno de ácido e base, conceito associado a Bronsted-Lowry. Como assim, Amarillo? Não compreendi. É o seguinte, quando eu conceituo ácido e base lá no estudo da primeira série, a gente considera a teoria de Arrhenius como a teoria que representa os conceitos de ácido, base, sal e óxido. Beleza? Mas aí percebeu-se, né, alguns anos depois, que ácido e base não se limita apenas ao estudo de Arrhenius. E que aí perceberam que eu poderia ter mais que um conceito, tá? Para poder abraçar os conceitos de ácido e base. Foi aí que nasceu o conceito de Bronsted-Lowry, que é o que a gente vai estudar agora, que nos interessa, e o conceito de Lewis, que é associado a outros processos de identificação de ácido e base, bem mais amplo e que não convém a gente estudar agora, tá bom? E como é que a teoria de ácido e base Bronsted-Lowry ela se apresenta? Primeiro, ela é chamada de teoria protônica, porque é associado à presença do H+, tá? E ácido é todo aquele que doa H+ em uma reação reversível e base é todo aquele que recebe H+ em uma reação reversível. Por que isso é associado ao nosso estudo atual? Porque envolve reações reversíveis. E é o sistema em equilíbrio que nos interessa estudar nesse momento. Por isso que o conceito também considerado é esse daqui, o de reação reversível. E aí eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz a identificação disso, tá? Para esse conceito. Primeiro, a reação reversível já é identificada por aquela setinha reacional em 2 sentidos, tá bom? Isso aqui é obrigatório, tá? Beleza? E aí o que é que você vai observar? Que a reação reversível ela tem o sentido direto e o sentido inverso da reação. Então você tem HCl na água. Diretamente o HCl se transforma em Cl-. E o H+ que sai daqui vai para a água, deixando a água agora na forma de H3 ou mais. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer essa análise. Está saindo um H+ do HCl e indo para a água. Belezinha? Para eles se transformarem em Cl- e H3 ou mais. Então, o reagente é o antes, o produto é o depois. Beleza? Ok? Tudo certo? E aí, pessoal, tá? Um detalhe a ser considerado. Nesse momento, tá? Eu estou observando a reação direta. E aí classifico. O HCl, por ceder o H+, é um ácido, e a água, por receber H+, é uma base. Olha que interessante. Veja como esse conceito já ampliou
o conhecimento. Nesse primeiro momento, a água está sendo considerada uma base, dentro do conceito que eu levo em consideração. Tá bom? Mas eu posso fazer isso para a reação reversível. Olhar a reação inversa agora. Como é que você vai fazer? Você vai considerar Cl- e H3O+, o antes, e HCl e H2O depois. Então você compara Cl- com HCl e vê que ele recebeu o H+, do H3O+, que se transformou em H2O. Está acontecendo o que aqui? No sentido inverso, o H3O+ cede H+ para o Cl-. E aí, o ácido é o H3O+, e o Cl- é a base. No processo inverso da reação reversível. Então, o conceito ele é abordado tanto indo na reação, quanto voltando na reação. Beleza? Ok? Vamos ver outro exemplo? Essa substância aqui, ó, NH3, reagindo com água, gerando OH- e NH4+. Por favor, avalie o sentido direto. O sentido direto. O sentido direto. NH3 se transforma em NH4+, e H2O se transforma em OH-. Então, está saindo um H+ da água para o NH3. Por isso que a água vira OH-. Tá? Ok? Do mesmo jeito, aí você classifica. A água é o ácido e o NH3 é a base. Belezinha? Olha que interessante. Nesse meio reacional, a água agora se comportou como ácido. No meio reacional anterior, ele se comportou como base. E nesse meio reacional, ele se comportou como ácido. Vou fazer o processo inverso agora. Vou fazer a reação voltando. Tá? Vamos lá. NH4 volta a ser NH3 e OH- volta a ser água. Isso porque o NH4 está devolvendo o H+ para o OH-. Belezinha? E aí o NH4+ agora é ácido e o OH- é a base. Certo, galera? Ok? Tudo ok? É fácil de você analisar uma reação química. Então, ó, esse é um conceito moderno que toma outra vertente, tá? E nessa outra vertente, tá bom? Nessa outra vertente, tá? É uma coisa que você vai avaliar uma reação reversível e vai fazer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso do processo reacional. E analisa quem dá o H+ e quem recebe. Ponto. Dois conceitos precisam ser apresentados nesse momento. Um conceito é o par conjugado ácido-base. O que é isso? É quando, numa reação reversível, uma determinada substância tem um comportamento no sentido direto e o compatível com ele tem um sentido voltando inverso. Tá certo? Ok? Isso é o que nós chamamos de par conjugado. Quem são os pares conjugados? HCl, que vai no sentido direto ácido e volta no sentido inverso base. E a água, que vai no sentido direto base e volta no sentido inverso ácido. Eles são os pares conjugados. Na outra reação eu também tenho dois pares conjugados. O NH3, NH4+, e a água, OH-. Tá? O NH3 vai base e o NH4+ volta ácido. A água vai ácido e o OH- volta base. Compreenderam, galerinha? A diferença deles, de um para o outro, é um H+ apenas. E um detalhe, quanto mais forte é o ácido, mais fraca será a sua base conjugada e vice-versa. É claro, vamos lá, o que é que eu já sei? Que o HCl é um ácido forte. Então, o sentido direto é forte, obviamente o sentido inverso é fraco. Então, se o HCl vai forte, o Cl- base volta fraco. Então, isso é até um conceito muito simples de você perceber, até pela contrariedade que é o processo reversível. Tá? E, finalmente, a substância anfótera... Opa, ficou um pouco atrás de mim, mas eu vou ler para vocês. É aquela espécie química que, dependendo do meio reacional, se comporta como ácido ou como base. Quem é o exemplo aí, meu amor, destes dois exemplos que eu coloquei? A água, né? Porque a água nessa reação teve um comportamento de base e a água nessa reação teve um comportamento de ácido.
Simples ou não é? Tudo ok, galerinha? Tudo beleza? Vamos dar continuidade? Agora vamos falar do deslocamento de equilíbrio. Algo que estudamos na aula da semana passada, né? E o deslocamento aqui tem um aspecto, né, interessante, né, do equilíbrio iônico. Vamos lá. Vamos lá. O deslocamento do equilíbrio iônico, ele tem um adendo comparado ao deslocamento do equilíbrio químico que estudamos no assunto anterior. É que aqui eu vou ter a presença de íons. E às vezes os íons, ele é uma parte daquela substância, né, que pode ter sido acrescentada no meio reacional. Tá ok? E aqui eu trago aqui o exemplo. Essa reação, o que é que ela tem? Ela tem no reagente um ânion chamado cromato. E que deixa a solução amarela. Tá aqui, ó. Tá ok? E no produto, ele tem uma substância chamada dicromato, que deixa a solução laranja. Olha ela aqui, ó. Ficou claro? E aí o que é que acontece? Se eu deslocar a reação no sentido direto, a solução vai se tornar laranja. Se eu deslocar a reação no sentido inverso, a solução vai se tornar amarela. Então, a cor é uma maneira de você ter ali a representação macroscópica de que a reação ela foi deslocada, né? E aí, como é que eu posso fazer isso? Simples. Trabalhando com o acréscimo de alguma solução ácida ou solução básica. E aí eu tenho a seguinte conclusão. Se eu acrescento ácido, eu estou acrescentando H+. E toda vez que eu acrescento H+, toda vez que eu acrescento um componente na solução aquosa, tá? Eu estou deslocando ela para o sentido contrário. Essa é a regra de Le Chatelier. Acrescentar de um lado para deslocar para o outro. Então, se eu estou colocando aqui um ácido aqui dentro, ele vai deixar a solução laranja. Concorda, galera? Porque eu estou colocando H+, indo para o outro lado. Mas se eu colocar o contrário, eu colocar uma base, bem, se eu acrescento uma base onde tem um ácido, ele vai neutralizar. E a neutralização é a retirada do H+. E aí, quando eu coloco a base, eu estou retirando o H+, e deslocando para o mesmo lado. É ou não é? Aí a solução vai ficar de que cor? Amarela. Esse é o princípio fundamental de uma ferramenta que a gente tem na química chamada de indicador ácido-base, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, tá? O que eu quero ressaltar para vocês é aquilo que nós chamamos de efeito do íon comum. Aqui eu acrescentei H+, eu acrescentei algo comum à reação. E aí eu coloquei ela para deslocar para o outro lado. Já ao acrescentar o OH-, eu estou consumindo aquele íon comum. Ao consumir, ele desloca para o mesmo lado. Vamos ver o exemplo dos indicadores ácido-base, que é o exemplo mais contundente que o Enem adora cobrar. Vamos lá. Geralmente, um indicador é feito de um ácido fraco. E aí, ele na forma molecular ele é vermelho e na forma ionizada ele é azul. Tá? E aí, o que é que acontece? Se eu acrescentar H+, eu estou acrescentando algo que está aqui, ó. Um íon comum à reação. E acrescentar de um lado, joga para o outro. Por isso que o indicador vai ficar vermelho. Certo? Se eu tiver um indicador presente numa solução básica, o que é que vai acontecer? Eu coloco o OH- frente ao H+, o OH- neutraliza o H+, e vai consumi-lo. Ao consumi-lo, ele vai puxar para o mesmo lado, porque quem consome puxa para o mesmo lado. E aí o indicador vai ficar de que cor? Azul. Ficou claro, galerinha? Os indicadores, eles são desse jeito. Quem se comporta assim é o tornassol, o famoso papel universal. É aquele indicador mais famoso que temos do mundo e que, se cair no Enem, você tem que lembrar das cores dele. Quando ele mergulha o tornassol numa solução ácida, acontece o processo dele ficar vermelho. Quando você mergulha ele numa solução básica, acontece dele ficar azul. E é assim que ele vai se comportar. Beleza? Outro indicador também famoso que você não pode esquecer é a fenolftaleína, tá? E a fenolftaleína é o famoso indicador das soluções básicas. Por quê? Porque ele só muda de cor quando ele encontra com a base, porque ele fica rosa.
Se ele não ficar com a mesma cor original, incolor, é porque ali o meio é ácido. Yes, galera, tudo ok? Agora, meu amigo, é exercitar. Exercitar essa parte teórica que a gente acabou de estudar. Ok? Vamos embora. Ele diz aqui, considere as seguintes soluções aquosas ácidas, todas na concentração de 0,1 mol por litro e temperatura de 25 graus Celsius. Eu tenho aqui ácido nitroso, ácido hipocloroso, ácido fluorídrico e ácido cianídrico. E a gente apresentou há alguns minutos atrás que a constante ácida de equilíbrio pode ser indicativo de força do ácido. É exatamente isso que ele está perguntando. Ó. A ordem crescente de força ácida é. Só que aí ele não me deu, tá? Ele não me deu. Deixa eu apelar agora aqui para a canetinha da apresentação. Tá? Ele não me deu, tá certo? A constante. Ele me deu um tal de pKa, potencial da constante. E aí eu preciso dizer o que é. O P, que vem antes de qualquer grandeza, é você aplicar o logaritmo daquilo ali. Você vai visualizar isso muito bem quando eu explicar a próxima aula. A aula que a gente vai estudar o que é pH e pOH. O Pzinho que vem na frente é sempre o potencial, do mesmo jeito que eu vou aplicar na constante. E aí vem a regra. pKa é igual a menos log de Ka. E aí tem um detalhe importante. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o comportamento daquele ácido. Então, o que é que eu tenho aqui? O pKa do ácido nitroso é 3,34. Já o pKa do ácido cianídrico é 9,39. Aí eu pergunto, quem é o mais forte? O mais forte é o que tem o pKa mais baixo, o 3,34. Tá? Então, ó, vou botar na ordem. HCN. HCN, tá? É a fórmula do ácido cianídrico. Porque aqui ele botou o nome, mas nas alternativas tem a fórmula. Então, primeiro eu preciso colocar a fórmula. E qual é a fórmula do mais fraco? É 9,39, que é o maior pKa. Então, 9,39 é o maior pKa, mas é o ácido mais fraco. Depois, quem vem? O ácido hipocloroso, que do comparativo dos valores é esse. Tá? Depois, quem vem? O HNO2, 3,34. Aí está aumentando a força. E o mais forte de todos é o HF, que é o ácido fluorídrico. Tá bom? E aí você vai fazer a análise de acordo com o que está aqui. Então, 9,39 é o mais fraco, é o HCN. Depois 7,49 é o HClO. Tá? Depois o HNO2 e por fim HF. Resposta. Eita, letra D. Tá mal colocada, tá? É para ser aqui, ó. Letra D. Desculpa, mas foi uma falha de edição da minha parte, tá bom? Letra D é a alternativa correta, já que ele botou em ordem crescente. HCN, HClO, HNO2 e HF. E esse aqui, hein, professor, tá errado por quê? Porque como ele estava testando o seu conhecimento de fórmula, HClO2 não é a fórmula do ácido hipocloroso. Ele botou logo na letra A, viu? Viu a maldade? Viu a maldade, meu amigo? Sacanagem. Isso é para tentar derrubar o aluno. Vamos fazer mais uma questão? Esta figura ilustra três soluções aquosas de três ácidos. HX, HY e HZ. Omitindo-se as moléculas de água. Tá? Então, o que é que ele vai propor aqui em cada uma delas? Ele vai propor a imagem do que é a molécula e do que ela na forma iônica. Tá? E aí você tem que analisar o quê? Quem tem mais íons comparado às moléculas. Tá? Então, veja que entre as representações, a que tem mais íons é a de HY. Porque toda a molécula que ele colocou virou íon. Em segundo lugar, é o HZ, porque ele tem moléculas, mas tem muito mais íons do que o próprio HX. E aí você faz a análise. HY é o mais forte porque todas estão ionizadas. HZ é em segundo lugar porque tem 3 ionizadas, 1 positivo, 2 positivos, 3 positivos, 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos. E 5 não ionizadas. E eu posso calcular aqui já o grau de ionização. Porque 3 ionizadas e 5 não, vai dar um total de 8.
onde 3 dividido por 8 dá 37,5% de ionização, tá? E o HX? O HX são 2 ionizadas e 6 não. Isso quer dizer que o grau de ionização é 25%, tá certo? Então esta é a maneira que eu analisei. HY é o mais forte e HX é o mais fraco. E aí ele diz, analisando a figura e utilizando seus conhecimentos de ácidos e bases, é incorreto afirmar. HY é um ácido forte? É, ao passo que HX e HZ são fracos. É, eu posso dizer comparando sim. HX terá maior pH se as concentrações dos ácidos forem iguais? Não. Para ter o maior pH, quanto maior o pH, mais fraco é o ácido. Então está correto também essa daí. A ordem crescente de bases conjugadas é Y menos menor do que Z menos menor do que X menos. É verdade, porque se o HY é o ácido forte, a base dele conjugada será mais fraca. Lembra do par conjugado que a gente falou em alguns slides anteriores? A ordem decrescente de pKa é HY é o maior, HZ é o intermediário e HX é o menor. Não. pKa é o contrário da força. Quanto maior o pKa, menor é o ácido. Então aquela é a pegadinha sacana. Letra D é a letra incorreta, né? Lembra que quando tiver pKa, é porque maior o pKa, mais fraco é o ácido. Pronto, é exatamente o que a gente tem aqui. Então, a incorreta é a letra D. Questão 3. Uma mistura extremamente complexa de todos os tipos de compostos, proteínas, peptídeos, enzimas e outros moleculares menores compõem os venenos dos insetos. O veneno da formiga tem alguns componentes ácidos, tal como o ácido fórmico ou o ácido metanóico. Enquanto o veneno da vespa tem alguns componentes alcalinos. O veneno penetra rapidamente o tecido uma vez que você foi picado. Então, o que é que a gente percebe? Que o da formiga é ácido e o da vespa é básico. Porque está aqui ó, escrito, ó, o da formiga é ácido e tem o fórmico entre os seus componentes, e o da vespa é alcalino. Né? E aí, sobre o veneno deles, pode-se afirmar que, letra A, o veneno de formigas possui alta concentração de íons OH-? Não, é ao contrário. Ele possui alta concentração de H+. Letra B, a fenolftaleína é um indicador de pH e apresenta cor rosa em meio básico e apresenta aspecto incolor em meio ácido. No entanto, na presença do veneno da vespa, esse indicador teria sua cor inalterada, nada disso. É aquilo que eu digo, quando a fenolftaleína está no meio básico é que ele altera a cor para rosa, certo? Está errado. Letra C, o veneno da formiga formado por ácido fórmico de fórmula H2CO2 poderia ser neutralizado com o uso de vinagre, nada disso. O que neutraliza um ácido é uma base, e o vinagre é outro ácido. Então está errado. Segundo a teoria de Arrhenius, o veneno da formiga em água possui mais íons hidrônio do que o veneno da vespa. O que são os íons hidrônio? Íon hidrônio, vou botar aqui, é o íon H3O+. Então, é verdade isso? É verdade. Ele tem muito mais íon H3O+, do que no veneno da vespa. O veneno da formiga produz soluções aquosas fortemente condutores de eletricidade? Não, porque o ácido fórmico é um ácido que, apesar de incomodar a nossa pele, porque ele vai queimar quando a formiga der a picada, tá? Ele não é considerado um ácido forte, porque é um ácido orgânico. Todo ácido orgânico é um ácido fraco. Questão 4. Analise a tabela que apresenta a fórmula estrutural e as constantes de ionização de alguns ácidos monocarboxílicos. Está aqui, ó. Comprovando aquilo que eu fiz na questão anterior. O ácido fórmico, 10A-4, é considerado ácido fraco. Ácido acético, 10A-5, fica mais fraco ainda. Ácido butanóico, 10A-5, intermediário entre o fórmico e o acético. Ele pergunta, qual das 3 soluções preparadas apresentará maior condutividade elétrica? Gente, quanto maior a constante, melhor a condutividade. Mais forte é o ácido. Então é o ácido fórmico. Tá bom? Letra B. Em uma solução de ácido acético,
foi adicionada certa quantidade de acetato de sódio, mantendo-se a temperatura constante. Indique o que deverá ocorrer com o grau de ionização do ácido acético. Justifique sua resposta com o princípio no base de Le Chatelier. Galera, vou acrescentar aqui ácido acético, certo? Que é o... Minto, vou acrescentar acetato de sódio. Quando eu acrescento o acetato de sódio, este, por sua vez, irá ionizar e vai gerar o acetato e o sódio. O que é que está acontecendo aqui? Eu estou acrescentando um íon comum, o acetato. E quando eu acrescento o íon comum, vai haver aqui uma ionização para o sentido inverso, para formar molécula. Então, o que é que acontece com o grau de ionização nesse momento? Ele vai diminuir, porque ele está mandando a reação para o lado da molécula. Então, ele diminui a quantidade de íons, diminui o grau de ionização, certo? E aí, ele vai botar a resposta. A adição de íons acetato irá deslocar o equilíbrio de ionização do ácido acético para a esquerda, aumentando a concentração da molécula, diminuindo o grau de ionização do ácido acético. Está aí a resposta da questão. Beleza de crença, meus amigos? Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Um fármaco estará mais ou menos ionizado dependendo do seu valor de pKa e do pH do meio biológico em que se encontra. Então, o que é um fármaco? É um remédio. O remédio ele tem uma constante ionização, mas quando você ingere oralmente, ele vai primeiramente para o estômago, depois ele vai para o intestino. É aí que entra o detalhe do medicamento. Se o medicamento, dependendo do pKa do medicamento, ele pode ser mais facilmente absorvido no estômago ou mais facilmente absorvido no intestino. O estômago tem um meio ácido, já o intestino tem um meio básico. E aí, dependendo de quem é o medicamento, ele tem a opção de ser absorvido em um dos dois órgãos. Beleza? E é exatamente isso que ele vai debater aqui nessa questão. Olha o que é que ele diz a partir da segunda linha. Geralmente, a forma não ionizada de um fármaco é mais lipossolúvel que a forma ionizada. E, portanto, essa característica influenciará. Então, vamos pegar as palavras-chave aqui. Não ionizada, lipossolúvel. Tá? Qual é a não ionizada? Aí eu vou dar um toque. Porque se eu pego esse fármaco aqui, que está mostrando aqui, ele tem ácido carboxílico na ponta. E ioniza liberando o H+, que saiu aqui do oxigênio, ó. Tá ok? E qual é a mais lipossolúvel? É a não ionizada, é essa daqui. Então, e portanto ele diz aqui, ó, essa característica influenciará diretamente na passagem dessas substâncias através das membranas biológicas, sendo determinante nos processos de absorção. Beleza. Beleza, 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 tá? Então aí é melhor que ele seja absorvido em uma das partes do intestino. E aí de uma das partes do órgão. E aí como é que a gente visualiza isso? É fácil, tá? Vamos lá. Se você tem aqui H+ ionizado e prefere que ele vá para lá, é melhor que ele esteja no meio ácido. Por quê? Porque na hora em que ele entra no meio ácido, que é o meio do estômago, ele vai aumentar a concentração de H+, e vai deslocar para o outro lado, mantendo a forma não ionizada, ok? E melhorando a absorção entre as membranas celulares, que foi tudo o que ele disse. Então é muito melhor ele ser absorvido no estômago. Aonde está escrito isso? Está escrito na letra B. O ibuprofeno é preferencialmente absorvido no estômago. Gente, tudo certo, tudo ok. Queria agradecer muito, tá? A oportunidade de vocês. E é isso que a gente tem nesse primeiro momento para o estudo do equilíbrio iônico ácido e base. E acompanhado do estudo do deslocamento do equilíbrio pelo efeito do íon comum. Tá certo? Vale salientar, galerinha, que na próxima aula a gente vai estudar especificamente o que é pH, o que é pOH e o que se precisa para calcular esses dois valores, ok? Gente, tchauzinho, muito obrigado aí pela oportunidade, tá? Ok? E aí, até a próxima aula,
que a gente tem um encontro marcado, beleza? Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau!